seleção. Mas eu não vou fugir do tema, Renato. Eu queria que você me falasse. Você acha que está certo, o Corinthians não deveria ter sido o tema da coletiva? Porque, Lembrando, o Corinthians por, teve um debate presidencial ontem que deixou os corintianos medonho, apavorados. medonho. A primeira vítima foi o português, né? Não tem plural Rapaz, nos candidatos, né? Uma coisa impressionante. Vamos ser campeão, vamos. Olha, uma coisa preocupante, que vergonha. Agora, eu acho que o Corinthians, o Tironi, não tinha o que fazer nessa entrevista, a não ser o corintiano, que talvez até por uma questão de dor de cotovelo, gostaria de ouvir o Tite explicar por que não foi para o Corinthians. Não houve nem sequer negociação nesse momento agora. Eu contei a história que um ex-dirigente do Corinthians, ex-presidente do Corinthians, contou para um ex-presidente do Flamengo que eles nem sequer abriram negociação, porque quando eles foram procurar o Gilmar Veloz, ele disse, não, ele está fechando com o Flamengo. Então não houve nem negociação, então perguntaram o quê sobre o Corinthians? Ah, Tite, queríamos que você falasse sobre o Corinthians. Ah, foi um dos melhores clubes onde eu passei, muito bom, fui campeão do mundo. Só, agora, por que não foi para o Corinthians? Gente, aliás, por que não foi para o Corinthians e foi para o Flamengo? Hoje em dia é uma pergunta que chega a ser ofensiva, com a diferença da situação dos dois clubes, com a diferença do elenco dos dois clubes, com a diferença de faturamento anual dos dois clubes. O cara para ir para o Corinthians só seria realmente preferir pegar o pior, que nesse momento o Corinthians não está no patamar do Flamengo em termos de que pode oferecer a um técnico. Então, sinceramente, eu não vi motivo nenhum para essa pergunta. Agora, acho, e isso é uma sensação do velho homem de imprensa, que deve ter sido combinado antes, que não ia se falar nem de Corinthians nem de seleção brasileira. Porque perguntas sobre seleção, não sobre por que perdeu essa altura do campeonato, mas se o Flamengo vai jogar com uma seleção, eram naturais, muito mais naturais na minha cabeça do que perguntar sobre o Corinthians. Perguntar sobre o Corinthians, para mim, só se tivesse um jornalista corintiano lá que ia perguntar. Fora isso, não faz o menor sentido. Quem cobre o Flamengo não tem por que perguntar de Corinthians nessa entrevista coletiva. O Vitor Pereira, eu até acho que naquela outra talvez coubesse a pergunta, porque o Vitor Pereira tinha dado uma desculpa esfarrapada da sogra doente. Então, sua sogra se curou, ali cabia. Agora, dessa vez, com toda sinceridade, sabe, você escreveu e uma porção de gente está escrevendo, era jornalisticamente obrigatório. Eu não acho, me desculpe. O meu jornalismo não obrigaria essa pergunta, não. Sinceramente, discordo muito de vocês. sim, deixa eu só botar minha colher no debate, não vamos fazer aqui uma tribuna, um ombudsman da imprensa, mas o meu ponto é o seguinte, é óbvio que era a coletiva de apresentação do Flamengo, que ele deveria falar do Flamengo, todas as coisas do Flamengo. Mas, para mim, a história, o histórico, não do Tite, não o Tite recusar o Corinthians, como o Vitor Pereira foi embora do Corinthians e foi para o Flamengo, porque isso, como eu disse, é uma coisa óbvia. Mas o Tite, ele recusou o Corinthians por umas 3 vezes, e outras oportunidades aí, depois o Corinthians sondou, tentou, ele falou, não quero trabalhar. E aí, a minha questão não era para saber sobre o Corinthians, era um panorama do que nós estamos falando dos dois times mais populares do país, que em 2013 partiram de um mesmo ponto, quando acabou o Clube dos 13, os dois times passaram a negociar suas cotas de TV de forma separadas e começaram a ganhar bastante mais do que os outros, tiveram toda a possibilidade de se reestruturar, e hoje, 10 anos depois, o Corinthians é um time que luta para não cair e tem 1 bilhão de dívida, e o Flamengo é o Flamengo, a ponto dele conseguir tirar jogador, treinador. Hoje é claro, se eu fosse o Tite e me falasse, você quer ir para o Corinthians ou para o Flamengo? Não tinha nem discussão, é claro que eu ia para o Flamengo. Então, eu acho que, do ponto de vista jornalístico, essa era uma pergunta importante. Não para um setorista do Flamengo, mas um jornalista qualquer que estivesse lá. Mas, Tironi, você acabou de demonstrar, com a sua narrativa tão bem construída, que essa pergunta não tinha a menor importância. Sim, mas você acabou de dizer com era bom todas ouvir as do letras. Tite. Mas era bom ouvir do Tite o que ele tem a dizer. Ele pode falar, quando eu fui para lá para o Corinthians em 2012, era uma outra história. O Corinthians estava voando, o Corinthians tinha não sei o quê. Hoje, infelizmente, o Corinthians não tem mais nada. O Corinthians está na pior. Claro que ele não ia falar isso, porque não é do perfil do Tite. Mas acho que era uma pergunta relevante jornalisticamente. E não é porque é o Corinthians ou porque... Então, eu vou dar um outro exemplo. O
Dorival Júnior, até na hora que estava tomando Gatorade na cabeça, depois de ganhar do Flamengo a Copa do Brasil, ele ficou respondendo sobre o Flamengo. Ah, por que você foi embora do Flamengo? Por que te mandaram embora do Flamengo? Você tem mágoa do Flamengo? E ele respondeu. Eu acho que é Mas assim, por, né? mas porque ele tinha mágoa. Era óbvio que ele tinha mágoa. Ali a Sim, resposta foi a que ele deu. Que sim, ele demonstrou educadamente, porque o Dorival é um cara extremamente educado, mas ele demonstrou toda a mágoa que ele tinha. Em várias entrevistas depois da conquista da Copa do Brasil. Não só ali no momento, mas em outras depois, em podcasts e coisa e tal, ele começou a botar para fora uma opção de coisa. Ele estava querendo botar para fora. O Tite não tem sim. motivo para ter mágoa do Corinthians, nenhum, Não, pelo nenhum. contrário. Ele só fez uma escolha que para todos nós, inclusive você, Racional. parece racional, parece óbvia. Sim, Então, sim. sinceramente, se estivesse na entrevista, não perguntaria. Eu perguntaria alguma coisa ligada à seleção para ver, olha aqui, qual é o Flamengo que vai jogar? Aquele da Nhaca, que não passa das quartas de final? Posicional? Agora, do Corinthians, sinceramente, era para receber uma resposta protocolar, que não ia acrescentar nada à entrevista. Você acha que o Corinthians é magoado com o Tite, ou Casagrande? O Não, não tem corintiano, desculpa. motivo. Não tem motivo. Não tem motivo para isso. Eu acho que o corintiano queria o Tite para salvar o Corinthians. O Tite vai Perfeito. salvar o Corinthians. O Tite vai fazer o time voltar a ser o que era, sabe? Porque é um saudosismo natural do Corinthians, cara. O Corinthians só foi ganhar o título paulista com o Oswaldo Brandão, que era o mesmo que tinha ganho em 54. O Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título. Em 54 foi o Oswaldo Brandão. Passaram 300 treinadores. Aí em 77, quando trouxeram o Oswaldo Brandão de novo, os caras se entusiasmaram, acharam positivo, esse ano vai dar e tal. O corintiano tem isso. Então, para o corintiano, o último cara que fez o time jogar bem, que ganhou títulos importantes de verdade, foi o Tite. Então, o Tite, na cabeça dos fanáticos corintianos, tinha a obrigação de voltar para o Corinthians para salvar o Corinthians e colocar lá em cima. Eu não vejo dessa maneira. Se eu fosse o Tite, eu escolheria o Flamengo tranquilamente. Claro, é óbvio. Não dá para... Cara, é muito nítido. O cara não é salvador de nada. O cara é um treinador, o cara é profissional, um treinador, sabe? Se ele tem a possibilidade de escolher um time com todas as garantias de trabalho, financeiramente, um time estruturado, ele vai escolher. Não é só o Tite, não. Não é só o Tite, não. Você pode pegar qualquer treinador do mundo que você coloca dois times do mesmo tamanho, só que um tá lá embaixo, acabado, caído, devendo pra caramba, e o outro totalmente ótimo. O treinador vai escolher o que tá bem, cara. Isso aí é natural. Só que os caras acham que tem obrigação. Eu não vejo obrigação de nada. Eu não vejo obrigação de jogador nenhum voltar pro mesmo time que ele jogou, sabe? Eu não vejo nenhuma obrigação de nada. Você volta para o time, você vai dirigir o time que você recebe a proposta e acredita no planejamento e pronto, cara.